Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Paulo, tudo bem com você? Neste vídeo, nós vamos falar sobre atividades expressivas. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Atividades expressivas. Você sabe o que são atividades expressivas? Seria teatro, dança, comédia. E na educação física, o que seriam essas atividades? Vamos ver então? O objetivo dessa aula é conhecer as noções básicas sobre as atividades expressivas e os seus nuances, identificar sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da sua consciência corporal e expressiva. E as atividades expressivas, então, o que vem a ser? É um movimento corporal responsável pelo desenvolvimento físico motor do ser humano e, consequentemente, pela autonomia da pessoa. A pessoa que realiza essas atividades estará apta a crescer bem mais desinibida e mais preparada a resolver conflitos relacionados ao seu meio social. Então vamos ver mais um pouquinho sobre essa atividade. Elas contribuem para o desenvolvimento harmonioso da pessoa à medida em que é estimulado a sua imaginação. Ela desenvolve a atenção, coordenação de movimentos, a educação estética, ao mesmo tempo permite conhecer melhor o seu corpo, usando ele como forma de comunicação. As atividades expressivas também possibilitam a realização de um grande número de movimentos. Junta-se a capacidade expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar por meio do movimento os nossos sentimentos e ideias. Por isso que se usa a expressão que o corpo fala. Então, como que esse corpo fala? Então, imagine que você chega hoje da escola lá na sua casa e a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, né, ou quem mora ali com você, muitas vezes não precisa nem falar nada. Só na forma como ele está andando, ou como está a fisionomia dele, ou como está pegando as coisas, o corpo dele está falando. Se ele está feliz, se ele está bravo, se ele está triste. Então é dessa maneira que o nosso corpo ele expressa as nossas emoções através dos movimentos. A vivência dessas atividades possibilita a comunicação por meio de gestos, postura, tendo como característica comum a intenção explícita, né? Algo intencional, tendo como característica comum a construção dos gestos, por meio de gestos da expressão corporal. E através disso encontra-se subsídios para enriquecer o processo de informação e formação do ser humano. Então, através do corpo, nós adquirimos o conhecimento para que a gente possa adquirir mais informação gestual, corporal, né? Isso contribui para a nossa formação como ser humano. Tendo base em tudo isso que a gente viu até agora, vamos colocar em prática? Vamos usar a nossa imaginação neste momento. Então, vamos lá. Imagine um barco de papel em meio a uma tempestade. Vamos lá, coloca a imaginação em prática. No meio de uma tempestade marítima e outro, né, na tranquilidade de um lago. Então, um está lá no meio da tempestade, no meio do mar, e o outro barquinho está lá num laguinho, navegando bem calmo. Esses barquinhos são como nós. Quando passamos por questões emocionais muito intensas, quando estamos muito agitados e ansiosos, ou quando estamos calmos, né, na calmaria, com tudo tranquilo em nossas vidas. Conseguiram imaginar? Então, nesse momento, cada um de nós irá responder, né, irá representar com um movimento corporal o seu barco pessoal atual. Na sequência, iremos descrever no caderno como está navegando o nosso barco. Então, como nós iremos fazer? Então, coloca lá um barquinho na tempestade, um barquinho lá no lago. Então, no barquinho na tempestade, imagine que você está nessa tempestade, como que você iria estar reagindo? E o barquinho lá no lago, né, num momento tranquilo, como que você reagiria? E num terceiro momento, coloque ali um barquinho como você está, tá bom? Vamos lá? Um tempinho para vocês fazerem e a gente já volta.
aí, pessoal, voltamos. E como foi fazer essa atividade? Conseguiu descrever ali no teu caderno como que você se comporta nesses dois momentos, né? Se expressando ali em meio a tempestades ou em meio a calmaria, como que você se comporta, como que você reage no seu dia a dia? Então, aproveite esse momento e compartilhe depois com os seus colegas, com o seu professor, sobre como que você expressa nesse tempo aí que o seu barquinho está ali nesses dois momentos. E vamos continuar aqui então. As atividades expressivas, elas enfatizam o movimento para inspirar vivências e experiências diversas, com o intuito de possibilitar a expressão corporal da pessoa, por meio de estímulos esperando a resposta que o outro dará. Então, muitas vezes, nós nos expressamos no dia a dia esperando um estímulo, né, de uma outra pessoa, né? Ela nos dá esse retorno, né? É possível usar o corpo para representar ideias, personagens, expressando os aspectos fundamentais que as caracterizam. Por exemplo, né, quantas pessoas elas imitam artistas de televisão, né, e fazem os movimentos. Se você, por exemplo, Charlie Chaplin, ele se expressava os seus sentimentos somente através de movimentos, né, de expressões corporais, e a gente já consegue, né, se ver um vídeo dele, entender o que ele quer passar, sem nem ao menos dizer uma única palavra, ele expressa um sentimento, ele envia um recado através dessa atividade expressiva. Para tal, né, para que você consiga expressar através dos seus movimentos, é preciso que tenha um bom domínio corporal, né, e ser um bom observador, né? Por exemplo, uma pessoa que faz imitação de algum personagem de televisão, enfim, de desenho animado, ele tem que ter o domínio, né, do seu corpo para realizar esse movimento e, acima de tudo, ser um bom observador dos detalhes que esse personagem realiza, para que ele consiga fazer essa imitação, essa atividade expressiva. Por meio da prática dessas atividades, aprende-se a reconhecer e utilizar corretamente a sua expressão corporal, para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do corpo. Nós, seres humanos, a primeira forma de linguagem é a expressão corporal. Um bebê, ele muitas vezes ele não fala, não, muitas vezes não, né? Um bebê não fala. E como é que ele se comunica com a sua mãe ou com o meio? Através de expressões corporais, né? Você já sabe, a criança, mesmo sem ela falar, a forma como ela se comporta, você já sabe se ela está com fome, se ela está com frio, né? A mãe ela consegue reconhecer. Então, a primeira linguagem do ser humano é realmente essa expressão corporal. Então, a expressão corporal recorre a uma combinação de diferentes elementos do movimento, organizados em 3 grandes vertentes. Então, vamos ver quais são essas vertentes. A primeira é o corpo no espaço. A segunda vertente, a dinâmica do movimento propriamente dito. E a terceira são as ações coletivas. Vamos ver individualmente cada uma delas. Vem comigo. Corpo no espaço. Então, existem os níveis de espaços, baixo, médio, alto, as trajetórias, né? As direções e os planos. Pode observar aqui no desenho, ó, que nós temos uma moça no alto, outra no baixo, outra em plano médio, né? Para cima, para baixo, para o lado. Esse é o corpo se movimentando e se expressando no espaço. Temos também a dinâmica do movimento, né? Que são os ritmos, a expressão, a qualidade do movimento, né? Que é a leveza dele, aquela qualidade que nós falamos ali, que realmente vai expressar aquilo que o corpo quer falar, aquilo que o corpo quer transmitir, né? Que nós temos aí, ó, alguns exemplos de movimentos, né? Com qualidades, ela não tem movimento ali para você estar observando, mas
existe um ritmo, né? Essa dinâmica de movimento ela vem acompanhada de um ritmo. E as relações entre os participantes, que é quando eu coloco essa expressividade dentro do social, né? Então existe o deslocamento, as posturas, equilíbrios, gestos, passos, saltos, voltas, quedas, né? São os recursos que eu utilizo para expressar, né, para o outro aquilo que eu quero realmente passar. E quais são os objetivos dessas atividades, né, entre nós aí na escola? Utilizar gestos diversos, né, ampliar o nosso conhecimento dos gestos, buscar o ritmo corporal nas suas brincadeiras, né, começar a identificar os ritmos que existem, ampliar a possibilidade expressivas dos movimentos, se utilizar dessa expressividade nas danças, nos jogos e nas demais situações de interação entre os colegas, e a utilização expressiva intencional do movimento nas situações do cotidiano. E isso nos traz alguns benefícios, né? Que é percepção dos nossos limites corporais na vivência dos movimentos expressivos. Expressão corporal partindo de possibilidades individuais, coletivas, explorando os movimentos corporais, as mímicas, representações de cenas do cotidiano e as danças. Desenvolvimento da noção de espaço e do tempo e o trabalho em grupo. E como já foi falado também, as expressões, as atividades expressivas, ela nos ajuda na nossa desenvoltura, desinibição, né? Ficar desinibido, ser uma pessoa mais desenvolto, né? Isso vai nos auxiliar lá na frente, com certeza. E vamos então para a nossa atividade número 2. As atividades expressivas proporcionam muitos benefícios aos seus praticantes. Mas e se uma pessoa for tímida, que é o que nós acabamos de falar? Será que ela conseguiria praticar ou será que ela poderia superar as suas dificuldades por meio das atividades expressivas? Vamos lá, agora é com você.
Vamos lá então, pessoal, voltamos. E aí? Você conseguiu colocar no seu caderno se é possível uma pessoa tímida? Será que ela consegue praticar as atividades expressivas? Será que ela pode superar essas dificuldades? E por meio o que ela pode, né, trazer para ela como benefício por meio, né, dessa intencionalidade? Né? Com certeza uma pessoa que ela tem dificuldade, se ela for intencional nessa dificuldade, realizar as atividades expressivas dentro, lógico, né, das suas limitações, né, devagarinho, com certeza ela vai ter muitos benefícios lá na frente. E vamos ver o que nós estudamos. Então, as atividades expressivas, elas contribuem para o desenvolvimento integral do participante, né? Pois estimulam a imaginação, a atenção, coordenação de movimentos, educação estética e, ao mesmo tempo, lhe permitem conhecer melhor o seu corpo, conhecer a si mesmo, usando como meio de comunicação, utilizando os seus gestos, a sua postura, né, a sua forma de se movimentar para se comunicar, né, com o meio em que ela vive. E ainda, a expressão corporal admite uma combinação de diferentes elementos do movimento, organizados nas 3 vertentes que nós vimos, que é o corpo no espaço, a dinâmica do movimento em relação aos outros participantes, né? E o corpo no espaço, né, a dinâmica do movimento e a relação entre os outros participantes, né? Se você gostou, né, do que nós vimos até agora, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, nós temos aí algumas sugestões, né, de atividades rítmicas expressivas que podem ser praticadas, né? Aí temos alguns vídeos que você pode estar utilizando aí para adquirir mais conhecimento sobre isso. Essas foram as referências básicas utilizadas para preparar essa aula e muito obrigado, e neste vídeo nós falamos sobre sobre atividades expressivas e espero que vocês tenham gostado e até breve.